Olá pessoal, Igor falando aqui do Canadá. Um vídeo rápido aqui para explicar para vocês um pouco sobre mecânica quântica e essa questão do pensamento, criar a realidade. O ventilador está ligado aqui, que está um pouco calor, né? Espero que vocês estejam conseguindo ouvir. Então vou tentar esclarecer um pouco esse tópico. Segundo a mecânica quântica, a física quântica, quando nós pensamos em algo por 17 segundos, algo que queremos, que desejamos, sem duvidar, por 17 segundos, automaticamente esse algo, essa coisa que nós queremos, seja um carro, seja qualquer coisa que você deseje, se materializa na próxima dimensão e começa a se iniciar um processo de transferência onde há um tempo, onde essa coisa que você firmou o seu pensamento, desejou, vai ser transferido para essa dimensão. Porém, não é o pensamento que cria essa realidade, é o sentimento. O pensamento é algo mental. O sentimento sim tem força, porque sai do coração. É por isso que geralmente as pessoas têm força para criar o que é negativo, porque quando elas odeiam de verdade. Então isso se materializa mais rapidamente na fiscalidade. E assim elas conseguem causar a maldade para o seu próximo, para outras pessoas. Porém, nós temos assistido muitos vídeos na internet, em inglês, português, sobre cocriação da realidade, que o que nós pensamos, criamos. Inclusive o próprio Hélio Couto tem muitos vídeos sobre esse assunto. Porém, na prática, é uma coisa muito complicada você firmar o teu pensamento por 17 segundos e manter esse pensamento. Então, o que acontece? Nós acabamos duvidando do nosso próprio propósito, daquilo que você acreditou, tentou afirmar, você acaba duvidando. Então, no momento que você duvida, você cancela. E aquela forma se desfaz, que é uma verdade. Então, por que isso acontece? Eu lembro que, muito tempo atrás, eu estava assistindo uma gíria de Umbanda, e um amigo meu, que estava inclusive o Pai de Santo, muito amigo meu também desse terreiro, um terreiro, inclusive, muito positivo no sentido de prática de caridade, sim, não tenho que criticar, falar nada, terreiro espetacular. Então, um dos integrantes dessa gíria me fez uma pergunta nessa época, isso foi muitos anos atrás, eu morava no Brasil ainda. Ele perguntou se o que cria a realidade é o consciente ou o inconsciente. Nós devemos trabalhar o consciente ou o inconsciente. Então, na época, para falar a verdade, eu não dei muito o braço a torcer, porque eu percebi que a pergunta dele queria direcionar os resultados positivos ou negativos que nós temos ao nosso inconsciente. E eu não concordava com isso, mas hoje eu vejo que estava completamente errado, eu estava completamente certo, esse rapaz. Nós não conseguimos manter esse pensamento firme 24 horas por dia, porque o nosso inconsciente precisa ser trabalhado, e é aí que está o X do problema. Nosso consciente é muito pequeno, nós somos apenas a ponta do iceberg. Então, o que acontece? O tempo todo nós estamos emanando carência. Nós nos preocupamos, quando nós nos preocupamos, nós sentimos algo negativo. Então essa preocupação é enviada como um sinal eletromagnético e volta, como o próprio Hélio Couto explica, volta inevitavelmente para nós, multiplicado como uma onda que vai e volta. Então, em outras palavras, a sua doença, você não é vítima de doença, você não é vítima de desemprego, você não é vítima de problema algum. É você quem cria a sua doença, é você quem cria o seu problema e a dificuldade que você está enfiado. Foi você que criou isso. Só que é muito difícil aceitarmos isso, porque na verdade nós duvidamos que nós somos deuses encarnados com o poder da cocriação. Mas esse é um fato tão verdadeiro que é por essa razão que as pessoas vão para o umbral quando morrem, porque elas estão vibrando negativo e a sua consciência cria aquela realidade negativa. Então, somada a uma realidade coletiva negativa alimentada pelo inconsciente, automaticamente a pessoa já entra naquela frequência que ela criou. Da mesma forma, quando nós firmamos o pensamento de criar coisas positivas, se nós seguramos esse pensamento, nós cocriamos. Só que quando nós trabalhamos pelo lado positivo, é muito mais difícil de cocriar essa realidade. Por quê? Porque o nosso consciente precisa ser trabalhado. Esse aqui é o grande problema. O problema está no nosso inconsciente.
Enquanto esse inconsciente não é trabalhado, nós não conseguimos firmar o nosso sentimento em cocriar coisas positivas na nossa realidade física. Então, aí é que entra a questão que o Hélio Couto não explica, e muitos autores ingleses não explicam. Esse inconsciente nada mais é do que os outros pedaços do seu espírito que estão perdidos nas experiências encarnacionais e as próprias personalidades que você acabou criando de você próprio nessa vida, em vidas passadas, que estão perdidas em limbos temporais, estão vibrando numa outra frequência. Então é como se dizer que tem uma briga mental entre duas personalidades. Você, no plano físico, querendo felicidade, prosperidade, relacionamento, tudo, e a outra parte sua, que é a maior parte do inconsciente, dizendo não, porque está presa no holograma de negatividade e sofrimento que enfrentou. Então, o teu inconsciente acredita realmente que você não tem. E na falta você emana carência. Por isso que quando nós fazemos a oração pedindo algo, quem pede não tem. Então, se você envia carência para o universo, você recebe mais carência. Ah, estou preocupado com dívida, vai vir mais dívida. Estou preocupado com desemprego, vai vir mais desemprego. Estou preocupado com seja o que for o problema, você multiplica esse problema na sua vida, porque você está enviando uma onda e inevitavelmente essa onda volta para você. Isso é mecânica quântica, isso é física quântica. Porém, como eu disse, você não consegue segurar o teu sentimento positivo para cocriar a realidade se esse inconsciente não for trabalhado. Então, esses outros pedaços seus precisam ser trabalhados. Daí entra a firmeza com os nossos guias, entra as oferendas que eu tanto falo para vocês, que são formas de você trabalhar com o teu mentor para ajudar os outros pedaços de você próprio que estão presos nessa vibração negativa e traz resultados negativos na tua vida aqui, inclusive de muito sofrimento, muitas vezes durante toda uma vida. Então, nós só vemos a ponta do iceberg do problema. Por exemplo, toda vez que nós temos um momento crucial na nossa vida que nós temos que fazer uma escolha, seja entre duas mulheres, seja entre dois empregos, seja entre duas cidades para morar, ao fazermos essa escolha, automaticamente uma nova realidade paralela é criada para você naquela escolha que você não optou. Por exemplo, aquele caminho que você disse não, automaticamente passa a existir uma realidade paralela. Então, essa foi uma explicação dos arcturianos que eu recebi já há algum tempo, muito interessante. Nós temos as realidades paralelas dimensionais e as alternativas que são criadas por nós próprios. Então, toda essa somatória de realidades paralelas criada pela nossa consciência nos atrapalha. Sem contar nas realidades paralelas interdimensionais, onde os nossos fractais de almas também estão com problemas, nos atrapalham porque estamos interligados. Então, nós não conseguimos cocriar a realidade porque o nosso inconsciente está ferido, precisa de tratamento. É por isso que existe a Umbanda, o Candomblé e muitas religiões que trabalham com o tratamento dos guias espirituais de cada um. É a forma deles acreditarem, mas na verdade eu não sou umbandista nem faço parte do Candomblé, apenas tenho um pouco desse conhecimento. Mas isso você pode fazer na sua casa, independente de ter ou não religião. Então, quando você passa a pedir para o teu eu superior te ajudar a se tornar um co-criador consciente, tratando primeiro o teu inconsciente, não é o consciente, porque sem tratar o inconsciente, você não vai conseguir manifestar essa realidade, por mais que você tente. Se quer ver só um exemplo, firma teu pensamento aí 17 segundos em algo que você quer, sem duvidar. Durante o dia, você vai esquecer umas 30 vezes disso e vai quebrar a forma que você acabou criando, porque o teu consciente, que é a pontinha do iceberg, não tem força para criar a realidade. E não tem força porque o que está por trás de tudo isso, o teu eu verdadeiro, que é o inconsciente, está ferido e precisando de tratamento. É preciso tratar esse inconsciente. À medida que ele é tratado, curado, você vai conseguindo manifestar assim aí a realidade, a prosperidade, as coisas que você deseja sem culpa. Porque um dos gatilhos que nos impede de sermos felizes, prosperidade, relacionamento e tudo, é o sentimento de culpa que nós herdamos, implantado pelas religiões, que estão nos nossos fractais interdimensionais, estão nos nossos fractais, estão perdidos em realidades paralelas alternativas devido
o sofrimento que nós passamos nas experiências encarnacionais de vidas passadas e até mesmo nessa vida. Então, é um assunto muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Isso. Mantenham mais esse foco de co-criar a realidade de vocês, sim, de uma forma positiva, mas trabalhando esse inconsciente. Isso nós fazemos tratando, sim, tem um processo de meditação que está incluído, mas também nesse processo está incluído o tratamento com os nossos guias, com os nossos fractais de alma, através das nossas firmezas, mesmo que seja em casa, firmeza através de uma oferenda, firmeza através de uma vela, firmeza através de meditação. Lembrando mais uma vez para vocês, é justamente o oposto. Quanto você pede, você não tem. Então se você envia carência, você não vai receber nada do universo, vai receber mais carência. A única coisa que você pode fazer realmente, a única coisa que nós podemos fazer é agradecer. 10, 30, 40 vezes por dia, todos os dias, 24 horas do dia, 365 dias do ano, todos os momentos da nossa vida. Se nós mantemos esse agradecimento constante, nós co-criamos aquilo que nós queremos no plano físico, porque nós somos Deus encarnados. Esse poder está dentro de nós. Quando a nossa vida não vai bem, é porque estamos apenas co-criando o negativo. Somos nós que criamos esses problemas também. Então nós não somos vítimas de ninguém, de nada. Somos vítimas de nós próprios. Então, nosso grande desafio é doutrinar, primeiro, esse inconsciente, curá-lo, esse inconsciente que está ferido. E aí sim, a ponta do iceberg, que é você aqui no plano físico, ele vai manifestar naturalmente essa realidade. É por isso que tem pessoas que tudo que põe a mão dá certo. É por isso que tem pessoas que parecem que já vêm prontas. Tudo que faz dá certo. Porque o seu inconsciente já veio firmado desde o nascimento. Mas muitos de nós temos uma realidade muito difícil, dura e diferente. Nós temos que pegar esse inconsciente que foi herdado através das nossas experiências encarnacionais, afetado pela linha de ancestralidade da família que estamos encarnados, tratarmos esse inconsciente, curarmos, para que nós possamos manifestar prosperidade, o amor, uma vida feliz, vamos dizer assim, menos infeliz, nesse plano físico que nós estamos vivendo. Então, deixo essa pequena reflexão para que vocês pensem juntamente comigo isso. Preocupação, carência, cria realidade. Quando nós sentimos que nós estamos na pior, ficaremos mais na pior ainda. Quando você sente que você não tem, seja o que for, mais ainda você não terá. Porque é o que você sente que você emite, envia para o universo e manda de volta. Então, por que tem algumas pessoas que não têm esse conhecimento, mas não passam muitos problemas na sua vida? Porque elas têm interferências. Então, muitas entidades interferem e dão as coisas para essas pessoas. Muitas vezes com pactos positivos e pactos principalmente negativos. É o que acontece com os Illuminati, por exemplo, que têm prosperidade, são os mais ricos do planeta. Os reptilianos interferem no favor deles. Então, fica fácil você criar realidade quando você tem. Porque quando você tem dinheiro, você sente que você tem. E esse sentimento cria mais dinheiro. Fica fácil criar realidade quando você está feliz no amor. Porque você tem várias pessoas te querendo, estando com você. Então isso vai criando um movimento e mais pessoas querem estar com você. Porque você está criando, emitindo isso e volta inevitavelmente para você. Agora, quando você não tem, é muito mais difícil reverter o processo. Porque é preciso ter certeza que você tem, mesmo que você não tenha. E não duvidar disso. Esse é que é o grande desafio que nós temos. Porque se você não tem... É por isso que a espiritualidade fala muito na palavra fé. Não é que eles são religiosos. É porque a chamada fé explica um pouco desse mecanismo. Que quando você firma o teu pensamento naquilo que você quer, não colocando no futuro que terá, não colocando como algo que vai acontecer, porque assim sendo também nunca acontecerá, mas como agora no presente, como se já tivesse isso, eu tenho isso. Quando você sente isso, mesmo que você não esteja vendo fisicamente, quando você não duvida, você manifesta literalmente a realidade. Mas isso está bloqueado na maioria de nós, esse poder da cocriação para o sentido positivo, pelo nosso inconsciente. Os nossos chamados corpos espirituais, guias ou personalidades em realidades paralelas que estão feridos
e precisam de tratamento. Então é hora de tratar e cuidar desse inconsciente para que nós consigamos começar a manifestar a felicidade e a alegria para a nossa vida pessoal no plano físico. Mais uma vez, você não está sendo vítima de ninguém, apenas da sua própria cocriação. Nós não somos vítimas de nada, nós somos vítimas da nossa própria criação, que nos prendeu no sistema de crenças dogmático, de culpa, que nos impõe uma vida de sofrimento. Quando nós quebramos essa crença, firmamos o nosso inconsciente, e o nosso consciente aqui, literalmente, nós manifestamos a realidade. Grande abraço para todos. Fiquem na paz aí do vosso Cristo eterno. Desejo para vocês muita luz, muito conhecimento e felicidade. Até mais, gente.